Lucas 24, verso 49, vamos ler juntos? Diz assim: eis que envio, todo mundo junto, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus, no final do seu evangelho em Lucas, pede que os discípulos permaneçam na cidade, porque em determinado momento eles iam ser cheios, revestidos do poder, porque ele iria enviar a promessa do Pai sobre eles. E a gente conhece a história, não é spoiler. Depois disso, eles são revestidos de poder e a cidade é impactada. E talvez a gente perca de vista, porque quando a gente pensa em impactos, a gente pensa em coisas, em grandes movimentos. Mas a gente deixa de pensar no localizado. As grandes coisas só acontecem quando as pequenas coisas estão acontecendo. Todos nós queremos participar de grandes coisas. Todos nós queremos olhar para trás e perceber que a nossa vida fez parte de um grande acontecimento. Mas o quanto nós estamos nos movendo para os acontecimentos pontuais do dia a dia. O encontro com um carteiro, com um porteiro, com um colega de trabalho, com um parente, com um amigo, com um vizinho. Quanto essas coisas tem alguma importância na minha vida, quando eu olho para o meu dia a dia, quando eu penso em mim. Olhar para a cidade com os olhos de Deus é repensar a maneira como eu enxergo as coisas. Como é que a gente enxerga as coisas? A gente, sendo bom ou sendo ruim, irmãos, independente do quanto a gente se qualifique nessa escala de bondade, nós somos utilitaristas, alguns mais, outros menos. Nós queremos encontrar pessoas que nos acrescentem, que nos abençoem, que nos ajudem. A gente quer gastar o nosso tempo com coisas e com pessoas que vão trazer algum ganho para a gente. A gente pensa, via de regra, o que o tempo que eu vou gastar, o que os meus compromissos vão acrescentar ou diminuir para a minha vida. Se você está hoje aqui, provavelmente você se sente bem em estar aqui. Provavelmente você espera sair daqui com algo de bom, com uma palavra de Deus, com Deus falando alguma coisa ao seu coração. Mas o quanto a gente consegue se retirar do centro dessa equação e colocar Deus, e colocar o reino de Deus. Porque a grande pergunta é, como é que Deus olha para a minha vida? Como é que Deus olha para os meus compromissos cotidianos? E como Ele avalia, que oportunidades de fato Ele está me dando e eu não tenho visto? Hoje eu quero que você pare para pensar um pouco no que Jesus fez com seus discípulos. Se somos seus discípulos, Ele talvez faça a mesma coisa com a gente. Imagina então agora Jesus falando com você, olha, Marcelo, Jéssica, Rodrigo, Simone, Leonardo, espera. Eu vou enviar para vocês a promessa do Pai. Eu vou enviar para vocês a promessa do Pai. Mas espera, permanece na cidade, até que chegue o momento que você vai ser revestido de poder. A primeira pergunta que a gente precisa fazer, se Deus está falando isso para a gente, é pensar: que promessa é essa? Se Deus está dizendo para mim, para eu esperar, para eu permanecer, porque Ele vai enviar a promessa do Pai, a pergunta é: que promessa é essa? Você sabe? Qual é a promessa do Pai?
O que Deus prometeu? Se a gente for caminhar, e hoje a minha proposta é a gente ler alguns versículos, se a gente for caminhar pela Bíblia, a gente vai perceber que essa promessa não tem só a ver com o Novo Testamento. Mas desde o Antigo Testamento, ela vem sendo feita. Gênesis conta a história da criação. Deus cria tudo perfeito, o homem, a natureza, os animais. Mas o pecado entra no mundo, corrompe o coração do homem, destrói a natureza, destrói as relações. E aí, assim que Adão e Eva são expulsos do paraíso, já Caim e Abel brigam a ponto de um matar o outro. E daí, a gente, como humanidade, só vai descendo a ladeira. Deus fala com Abraão, fala assim, olha, sai da tua terra, as coisas não estão dando certo. Vai para uma terra que eu vou te mostrar e eu vou começar um povo. Vamos tentar recomeçar essa história. E aí Deus cria um povo através de Abraão. E o que acontece com esse povo? Anda direitinho na linha? Não. Eles se afastam de Deus, mesmo diante das grandes coisas que Deus faz. E aí, como resultado do seu afastamento de Deus, eles se tornam prisioneiros de uma outra nação, do Egito. E eles se tornam escravos. As coisas só pioram. E Deus fala assim, não, vamos tentar mais uma vez, eu vou libertar vocês. Eu vou enviar Moisés. E aí envia Moisés e vai, leva para a terra prometida, agora vai. Não, dá tudo errado de novo. Eles, em algum momento, desistem, por exemplo, de serem guiados pelos profetas, falam, a gente quer ter rei, a gente quer ser igual às outras nações, e Deus dá um rei. Saul é um grande desastre, mas Deus tenta de novo. E dá Davi, um homem segundo o coração de Deus, e a nação floresce, mas aí depois a ladeira começa a descer de novo a partir de Salomão, Roboão, e daí as coisas sempre vivem essa montanha-russa. Deus intervém, o povo conhece a vontade de Deus, fica maravilhado, começa a segui-lo para passar um pouco de tempo e se afastar. Se a gente for bem sincero e olhar o nosso coração, talvez a nossa história seja exatamente essa. Ser impactado pela presença de Deus, ser encharcado das suas bênçãos, se aproximar dele, para daqui a pouco deixar o nosso coração flutuar, se encantar com as coisas dessa vida, se afastar de Deus, deixar o nosso coração endurecer, até que Deus venha de novo nos resgatar. Mas no Novo Testamento, e já no Antigo, Deus começa a entender que nós não poderíamos caminhar sozinhos. Na verdade, se fazer entender, porque é óbvio que ele já sabia. E ele fala, olha, há uma promessa que vai mudar essa montanha russa. Jeremias, capítulo 31, versos 31 a 34, diz assim, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. O que mudou? O que mudou da antiga aliança para
para essa nova anunciada ali em Jeremias. Deus fala que vai estabelecer uma nova aliança, porque ele já tinha feito uma aliança. Mas essa aliança é totalmente diferente da antiga. Porque como é que era a antiga? Mandamentos. Você é capaz de obedecer? Vamos lá, vamos colocar regras. A gente faz isso com os nossos filhos. Isso pode, isso pode, isso pode. Ó, isso aqui não pode. E parece que a lista de não podes é sempre maior. Muito maior. Mas Deus fala assim, olha, eu não vou mais estabelecer essa aliança como eu fiz a primeira, falando de coisas que você não pode. Eu vou imprimir em você a minha lei. Uma força interior dentro de você vai te conduzir a viver a vontade de Deus. A velha aliança era escrita. A nova aliança é um novo coração. E talvez essa seja uma das imagens mais bonitas que a Bíblia traz. Em Ezequiel 36, versos 26 e 27, diz assim: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Pensa nessa imagem, num coração de pedra. Coração de pedra pulsa? Não. Coração de pedra pode ser moldado? Não. E se a gente for um pouco mais poético, né? É a ideia de frieza, de dureza, de insensibilidade. E a vida nos faz assim, nos faz. As dores, as frustrações, as decepções, os medos, as ansiedades, às vezes que a gente é derrotado, às vezes que a gente não consegue, os medos, todas essas coisas vão endurecendo o nosso coração. E a promessa de Deus era, olha, eu sei que está acontecendo isso com você, mas eu vou mudar algo profundo na sua vida. Algo profundo que você não pode mudar. E é profundo, mas e aí eu me dei a liberdade de interpretar de maneira livre esse versículo. Eu penso que traz um pouco de dor, né? Você tirar algo que está ali, preso, estabilizado, consolidado. Você tirar o coração é uma operação brusca. Não é algo leve. Até porque nós nos apegamos, por mais louco que pareça, às nossas dores, às nossas derrotas, às nossas mágoas, às nossas frustrações. A gente não está disposto, de regra, a assumir nova posição, a mudar a nossa opinião, a nos deixar tentar de novo. A gente acha que já sabe o que vai acontecer, então a gente não quer mudar a nossa ação porque a gente já sabe ou pensa que sabe qual é a reação. Por que eu vou perdoar alguém? Por que eu vou dar novas chances? Por que eu vou acreditar? Deus fala, porque eu vou te dar um novo coração. Porque o coração de pedra age dessa maneira, mas o coração de carne não. Ele é diferente. E aí a ideia é que, finalmente, a partir dessa nova aliança, desse novo coração, finalmente o homem começa a obedecer a Deus. Começa a sentir peso do pecado. Você já experimentou isso? Essa ideia de errar e sentir a dor profunda, o anseio de querer viver mais do que aquilo que você está vivendo, porque você percebe que a eternidade está dentro de você. Esse chamado interior que te leva a viver uma santidade que você não é capaz de viver. Como Paulo fala assim, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas toda hora eu faço o mal que eu odeio. Mas ele quer o bem, ele odeia o mal. Algo mudou dentro dele. Esse novo coração, ele nos permite viver uma vida diferente. É a graça de Deus sendo derramada. Agora a gente pode. Não quer dizer que a gente viva.
Com coração de carne a gente pode, nem sempre a gente vive. Porque esse coração de carne nos convida a viver num relacionamento constante, intencional com Deus. E é isso que faz esse coração pulsar. É isso que traz oxigênio para a vida do reino. Você caminhar com Deus, você conhecê-lo, você andar com Ele e deixar que Ele ande com você, você dar a Ele a autoridade de guiar os seus passos, de viver em você. E aí esse novo coração te leva a uma nova vida. Preste atenção, a velha aliança precisa ser obedecida. A nova aliança precisa ser vivida. É muito fácil a gente viver a velha aliança, obedecer preceitos, parece ser mais fácil de controlar. A gente estabelece metas, a gente vê naquilo que a gente é bom, deixa de lado o que a gente erra e vai de cara naquilo que a gente acerta e declara ao mundo, olha, eu fiz isso e fiz aquilo. E coloca nas nossas redes. Mas a nova aliança, ela é viva, ela não pode ser controlada por nós. Ela só pode ser vivida um dia depois do outro. A gente se submete ao Deus que nos chama a uma caminhada. É seguir a Cristo, é deixar que a graça entre por cada ação e cada pensamento nossos. Preste atenção, em Atos dos Apóstolos, quando acontece Pentecostes, Jesus poderia ter enviado a nós uma nova teologia, um livro com novas regras. Cara, vamos mudar tudo, vocês não conseguiram, vamos tentar refazer isso. Ele não nos envia novas regras. Ele nos envia novo Espírito. É isso que muda. E eu preciso trazer isso para a minha vida. Não é simplesmente estabelecer regras de obediência, mas é ansiar por caminhar com Deus. João 14, 24, 14, 26, diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Parece com o texto de Jeremias. Imprimir as regras. E agora Deus vai clareando o que Ele queria dizer. Ele vai nos enviar Ele mesmo para viver em nós. Onde isso nos leva? Que tipo de vida isso faz a gente viver? Que tipo de fé? 2 Coríntios capítulo 3, versos 2 e 6, diz assim, agora Paulo escrevendo à igreja, ele falando sobre o que Deus diz para a gente, ele diz assim, Paulo falando à igreja, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Pode parar no 2, só para a gente pensar um pouquinho. Vocês são o quê? A carta. Não há outras regras, não há cartas, vocês são. A carta que as pessoas vão ler. Conhecida e lida por todos os homens. Quando as pessoas olham para você com um novo coração, com a promessa de Deus pulsando em você, as pessoas leem você de maneira diferente. Há algo diferente. Não perfeito. Olha como a gente se engana. A gente acha que Deus está nos chamando a viver a perfeição aqui. A perfeição é um alvo. Mas Deus não espera que você seja perfeito. Ele espera que você viva caminhando com Ele. E aí o texto vai continuar dizendo o seguinte, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, ou seja, a ação do ministério de Paulo fez com que eles fossem essa carta, porque eles aceitaram Cristo através do ministério de Paulo. Escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, vivente, não em tábuas de pedra, olha a referência à antiga aliança, mas em tábuas de carne, isto é,
nos corações. Estando... Já, pode passar. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Tem mais um, né? Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Espero que esse quebra-cabeça esteja sendo montado na sua cabeça. E percebe como as referências vão se encaixando e vão se ligando. Como é que você vive o seu cristianismo hoje? A gente, via de regra, aceitou que a gente precisa obedecer regras. E muitas vezes a gente se acha ruim porque a gente não está obedecendo regras. Mas as regras hoje deveriam ser a menor parte da nossa fé. Porque a gente deveria estar sendo guiado pelo Espírito. E não que a gente vai viver de qualquer jeito. Não que a gente vai simplesmente abandonar o que a palavra de Deus nos ensina. Mas a questão é que eu não preciso mais. Essas coisas acontecem na minha vida quando o Espírito Santo me guia. E eu começo a não ser guiado pela palavra. Preste atenção nesse detalhe. Porque se eu tento ler a Bíblia e obedecê-la, eu vou naufragar. É isso que eu estou querendo dizer. Mas se eu leio a Bíblia e entrego o meu coração e minha vida a Deus, essas coisas vão acontecer. Deixa de ser alcançado pelo meu esforço e passa a ser alcançado pela vida de Deus em mim. Então, o meu trabalho continua a exigir esforço, mas o esforço já não é mais pura e simplesmente para obedecer, mas para viver com um Deus que guia o meu coração, para me ter comunhão com Ele. E ter comunhão com Deus, inevitavelmente vai me levar a viver essas coisas, a viver a igreja que Deus planejou. Mas é mais fácil estabelecer regras, porque a gente teima em tentar controlar as coisas, em dizer para mim e para os outros o que deve ou não ser feito. 1 Coríntios capítulo 4, 20, diz assim: porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder, na ação do Espírito Santo em mim. Vou fazer uma pergunta agora. Seja sincero com você mesmo. Eu já fiz ela aqui algumas vezes. Se Deus saísse da sua vida, mudaria alguma coisa? Você, nas suas ações diárias, precisa de Deus? E quando eu falo assim, não é aquela pergunta teórica de falar assim, não, a minha vida é de Deus. Mas é aquela história assim, sabe quando você está diante de um problema e fala assim, eu não sei o que fazer. Deus, me ajuda. Abre a porta e Deus abre. Ah, isso dependeu de Deus. Isso dependeu da ação de Deus. Lembra do que eu falei e tenho repetido algumas vezes? Se você não está precisando de Deus para viver a sua semana, não é o cristianismo que você está vivendo. É sobre isso que eu estou falando. É viver algo que dependa da ação sobrenatural de Deus, de tal maneira que eu não consiga dar um passo sem orar, fervorosamente, a tal ponto que eu olhe para as pessoas ao meu redor e fale, Senhor, alcance essas pessoas através de mim, que eu sinta o pulsar de Deus e a sua vontade no meu coração. Romanos capítulo 8, versos 1 e 4, que a gente leu mais cedo, ele diz assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei,
no que estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por que a lei estava enferma pelo pecado? Se eu botar aqui uma placa bem grande, não toque, mas não explicar, ninguém vai tocar? No mínimo, a gente vai ficar com a mão coçando. Cara, por que não pode? Aí você vai chegar, você vai olhar. Obedecer foi retirado da nossa ação normal porque o nosso coração foi corrompido pelo pecado. Percebe? É sobre isso. Não adianta eu falar tudo que você pode e não pode, porque o pecado vai te levar a pecar. E simplesmente dizer que não agrada a Deus não é forte o suficiente para mudar o seu coração. É necessário uma força sobrenatural, a ação de Deus sobre nós. Por isso, Jesus em João 7, 38 e 39, ele vai dizer assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Entendeu? Como é que Deus olha para mim? Como é que eu olho para mim? Eu enxergo a mim e as pessoas como obediente ou desobediente. Às vezes a gente olha para as pessoas, essa pessoa não é boa. Essa pessoa é uma irresponsável. Essa pessoa não é séria. E muitas vezes eu me avalio da mesma maneira, a partir da velha lei, da velha aliança. E muitas vezes, e eu confesso o meu pecado, como você, eu também sou assim, a gente olha para a pessoa e avalia o quanto ela é capaz de mudar de vida ou não, ao ponto de falar, isso aí já está perdido. Quem nunca teve esse pensamento? Esse aí já era. O que a gente está falando? Se a pessoa é capaz ou não de obedecer. A gente continua atuando de acordo com a velha aliança, percebe? Por que a nossa vida é uma grande gangorra? Porque a velha aliança ainda é muito forte para a gente. É difícil para a gente viver a nova aliança. Porque a nova aliança diz respeito à vida. E vamos falar francamente, ela nos exige mais. Sabe por que nos exige mais? Porque, como a prova na escola, você define o local e a matéria, você vai lá, estuda e passa. A gente faz isso com a velha aliança. É o que? É ir domingo à igreja? Ótimo, eu vou. É se vestir adequadamente? Eu me visto. É participar dessa ação social? Eu participo. É ajudar essa pessoa? Eu ajudo. Mas o quanto isso custa a você a sua vida? Entende como a velha aliança me mantém no controle? E ainda me traz méritos. Ao ponto de eu cobrar Deus. Deus, eu fiz. Agora é sua vez. Não é? A gente, quando tem um concurso, a gente vai na igreja antes. Porque, Deus, estou indo à igreja, você agora me abençoa. A velha aliança. Ela volta e meia renasce no nosso coração. A nova aliança vai dizer outra coisa. Fala assim, você quer me seguir? Quer me seguir? Me dá a tua vida. Deixa que eu comando agora. Não, Deus, deixa eu fazer isso aqui. Cara, me dá a chave do carro. Eu é que dirijo. Você já não tem mais controle. Quem controla é o Espírito Santo. Alguém te fez mal? Vai lá perdoar. Pô, Deus, espera aí. Você viu o quanto aquela pessoa é ruim e dessa vez eu tinha razão. Mas vai lá mesmo assim. Não estou falando sobre razão, eu estou falando sobre reino. Aí você tem que entregar a vida, entregar a sua vontade, entregar seus pensamentos, mudar por dentro. Aí a gente fala assim, não, Deus, isso eu não quero não. E quem vai dizer se eu vivo a nova ou a velha? Quem é que vai olhar para mim e querer me julgar? Quem é que vai olhar dentro do meu coração e perceber que eu não estou afim de entregar coisas a Deus?
que eu deixei ele de lado e falei, Deus, segura a ponta. Quando eu realizar os meus sonhos, quando eu resolver minhas coisas, eu te entrego mais um pouquinho. Porque eu quero estar no controle. Quem é que vai saber? Deus sabe. E por isso que parece que o nosso coração vai endurecendo de novo. A gente vai se tornando mais lento em responder ao chamado de Deus. A gente vai se tornando mais surdo. E lembra daquela gangorra? E a gente vai descendo, porque a gente vai se fechando. E não se permite ser confrontado por um Deus que quer toda a minha vida. A nova aliança me chama a isso. Mas a nova aliança te capacita a viver uma vida diferente. Porque a velha aliança, ela vai competindo, ela vai comparando, ela vai olhando esse mundo. Irmãos, muitas vezes, essa semana eu estava conversando com a Jéssica, o quanto é fácil a desesperança bater no nosso coração. As gerações parece que vão decaindo, está cada vez pior. Ela falando das turmas, a cada ano as turmas vão piorando. Cada vez pior, respeitando menos educado, mais egoísta. E aí você vê isso no dia a dia. Cada vez mais a violência chegando. Cada vez mais as coisas se deteriorando. E o seu coração vai junto. Aí eu olho para uma cidade dessa e falo assim, sabe, eu acho que já está na hora de me mudar. Quando tem um tiroteio na sua porta, está na hora de eu me mudar. E eu fiquei pensando, irmãos, a gente vive na Zona Norte, a 15 minutos da Barra. E é muito mais fácil, eu tenho sentido isso. Quantas pessoas a gente conhece na igreja que se mudaram para outro país, ou outra cidade, ou outro bairro longe? É uma igreja inteira. Aí você pensa assim, olha os olhos humanos, aqui não é um bom lugar. Vamos para um bom lugar, está todo mundo abrindo igreja na Barra e no Recreio. Por quê? Porque está todo mundo indo para lá, e tem lógica. Não estou acusando essas pessoas. Está todo mundo indo para lá? Vamos levar o evangelho para lá. Mas pensa, a gente tem dificuldade de se sustentar financeiramente por isso. Porque a gente vive num bairro em que, em tese, vamos ser franco, ou numa região que está aqui, a maioria das pessoas estão porque não podem ir para outro lugar. E quem consegue melhorar um pouquinho acaba indo para outro lugar. Aí eu penso, como é que Deus olha essas coisas? Como é que Deus olharia a minha vida? Como é que Deus julgaria essas coisas? Deus falaria, olha, você está exatamente no lugar que você deve estar. E se você tiver que mudar para um lugar melhor, eu vou te levar. Mas por hora, você não está onde está por acidente. Você não está onde você está por falta de opção. A gente precisa mudar a nossa mente. Nós somos guiados pelo Espírito. Nós estamos onde deveríamos estar. Há pessoas ao nosso redor que precisam enxergar um mundo diferente. Nós precisamos enxergar um mundo diferente. Quando eu olho a violência chegando na minha rua, como pastor, como um filho de Deus, eu preciso pensar, a luz tem que brilhar mais. A luz precisa brilhar mais forte, porque a escuridão tem vencido. Se eu olho para alguém e tenho medo dessa pessoa, será que ela vai me assaltar? A luz tem que brilhar mais forte. Que tipo de ousadia eu preciso ter para que a minha vizinhança, a minha rua, o meu prédio, o lugar onde eu trabalho, a minha família seja transformada por essa luz? Porque essa luz não deixou de ser poderosa. Essa luz não deixou de brilhar. Essa luz não parou de mudar vidas. Mas eu preciso entender, eu preciso reacender essa chama no meu coração ao caminhar novamente com Deus, acreditando que a solução para o mundo e para a minha vida é Jesus. Aí a gente precisa voltar para a informação básica. E eu fico pensando, irmãos, como seria muito mais motivador eu ter um sermão aqui para você falar assim, olha,
você vai derrubar os gigantes da sua vida hoje. Se eu falasse para você, olha, o medo vai embora, você vai aprender a enfrentar o medo. Você vai sair do vale. Poderia falar essas coisas. Eu poderia deixar você saindo por essa porta flutuando, com todas as minhas limitações. Mas semana que vem você vai voltar de novo, precisando aprender como derrotar o gigante, como sair do vale, como enfrentar o seu medo. Porque a grande verdade que a gente não quer admitir é que eu não quero sair do vale. Eu quero que Deus resolva as consequências de eu estar no vale. Eu quero que Deus resolva as consequências de eu brincar com fogo. Mas eu quero continuar sendo o Senhor da minha vida. E eu preciso enfrentar a mensagem que talvez seja mais do mesmo, mas é a mais poderosa do mundo. E ela é tão clara e tão pequena, de que a solução para a minha vida é Jesus. A solução para o problema que eu estou vivendo hoje é Jesus. É parar de estar no controle da minha vida e entregar a Ele o que eu tenho e o que eu sou. Como é que Deus olha para você? Como é que Deus olha para a sua vida? Ele não vê você como derrotado. Ele não vê você como alguém que não tem mais jeito. Ele não vê você como alguém que não vale a pena ser investido. Sabe o que Deus vê quando olha para você? Um filho amado. E me espanta, irmãos. Me espanta pensar que eu sou amado por Deus. Me espanta e chega a me escandalizar pensar que, sendo eu quem sou, Deus não desiste de mim. Sendo eu quem sou, o seu amor é constante e é real. Sendo eu quem sou e tomando as decisões que eu tomo, Ele continua vindo a mim, porque Ele sabe que jamais eu cumprirei as regras estabelecidas na velha aliança, mas a partir do momento em que o meu coração se abrir para caminhar com Ele, coisas poderosas vão acontecer na minha vida. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Para você hoje, Ele está vivo e continua te amando. Não importa quantos muros nós temos levantado, não importa o quanto eu tenho fugido de Deus como Jonas, não importa o quanto eu continue insistindo, Ele insiste ainda mais. Ele é mais forte do que a minha teimosia. Eu não sou capaz de viver essas coisas, talvez nem queira. Mas Deus tem se derramado sobre nós, irmãos. E toda a minha fé precisa ser concentrada nisso. Deixe o seu coração e a sua vida queimar de novo por essa mensagem. Porque se nos escandaliza pensar que somos amados por Deus, talvez mais escandaloso ainda é pensar que Ele insista em nos usar. Mais escandaloso ainda é pensar que Deus insiste em usar a mim e a você. E que quando você sair por aquele portão, Deus vai usar a sua vida. Deus vai usar as suas palavras. Deus vai usar o seu coração. Não porque você é capaz, mas pura e simplesmente porque você é amado. Porque Deus olha para você e sabe que você pode viver mais. Pelo Espírito que habita em nós, não pela nossa capacidade. Como é que a gente vai viver os nossos dias? Lembra lá de Lucas 24, 49? Pedi para o Paulo botar de novo. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Você já sabe qual é essa promessa. Promessa de que você
não vai dar conta, mas Ele vai. A certeza de que você não vai cumprir, mas Ele vai ir além daquilo que você pode. Permanecei na cidade até que do alto sejam revestidos de poder. O poder vem do alto. A minha oração e o meu anseio, irmãos, para você e para mim, essa manhã, é que a gente jogue fora, jogue no lixo todos os nossos planos. E tenha coragem de fechar os olhos e fale: Senhor, para onde? Para onde eu vou agora? Para onde eu vou quando o Senhor está no controle? O que eu faço quando é só você que está à frente da minha vida? O que eu sinto quando é só o Senhor que está guiando meu coração? O que eu vejo quando os meus olhos são teus? O que eu desejo quando o meu desejo é teu? A gente precisa ter a coragem de acreditar de que se os nossos anseios e sonhos são bons, os de Deus são melhores.